Olá, boa noite a todos os alunos, tudo bom? O pessoal já está aí, todo mundo. Ó, eu vou pedir a vocês, né, encarecidamente, que todos já mantenham seus áudios, né, seus microfones desativados, tá? Quem quiser ficar com a imagem aberta, pode ficar, mas não é obrigado, tá bom? Vamos lá, vamos começar nossa aula. Nós estávamos aqui nos resolvendo os detalhezinhos, mas estamos aqui já preparado para essa aula maravilhosa, tá? Vou me apresentar a vocês. Eu me chamo Ayrton de Oliveira, sou professor Ayrton, né? Sou psicanalista clínico, sou bacharelado em teologia. Não, não, não consigo colocar na sua tela. Não, mas vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Alto e claro. Perfeito, perfeito. Então, é só manter agora o microfone desligado, tá, gente? A minha imagenzinha, ela está em cima, tá? Sem problema nenhum. E aí a gente vai mantendo. Vamos lá? Então, vamos lá. Me chamo Ayrton de Oliveira, sou professor de psicanálise, sou bacharelado em teologia, eu tenho pós-graduação em neuropsicanálise, né? Sou professor de neuropsicanálise hoje, e hoje escritor também. E hoje eu quero trazer para vocês essa aula eletiva, né? Sobre esse tema maravilhoso, esse tema que é muito pertinente aos tempos de hoje, dias de hoje, né? Os traumas na psicanálise, a perspectiva de Freud, né? E dentro desse trabalho, né? Dentro do estudo de hoje, né? A gente vai trazer alguns conceitos freudianos, tá? A gente pode pincelar um pouco de Lacan, mas bem pertinente ao que Freud trouxe. Bom, sobre perguntas e dúvidas, eu vou pedir a vocês que qualquer pergunta que você queira colocar, coloque lá no chat. Em um momento da aula, eu vou selecionar algumas perguntas, né, pertinentes à aula e respondê-las, né? Vamos ver lá em uma média de 3 a 5 perguntas, né, dependendo das perguntas e do teor dela, para a gente conseguir tirar as dúvidas com mais clareza, né? Então, peço a vocês que fiquem, segurem aí, né, as curiosidades, vamos degustar desse conteúdo, que é importante, importantíssimo para vocês, né, participarem de uma forma, sabe, completa, e tirar a dúvida só em um momento, nas mensagens, tá bom? Manda lá que eu vou dar uma selecionada, vou dar uma lida, e a gente vai trabalhando em cima disso, ok? Bom, vamos lá entender agora um pouquinho sobre o conceito, né? Sobre o conceito desses traumas, né? De como ele se comporta, de que forma ele vem trazer para a gente aqui no contexto que Freud acaba nos trazendo a respeito do que ele fala sobre trauma e quando acontece, né, esses traumas, né? A gente vai falar de trauma e compulsão à repetição, né? O que o trauma traz, né? É essa compulsão à repetição e como ela acontece. Domínio retroativo, já vamos ler aqui, ó, domínio retroativo. A compulsão é a repetição, né? A compulsão à repetição é entendida como uma tentativa de psiquismo, de dominar retroativamente uma experiência traumática. Vamos lá. A compulsão à repetição é entendida como uma tentativa do psiquismo, né, de dominar de uma forma sempre retroativa, uma experiência traumática. Ela vai querer pegar aquilo que foi um trauma, quando aconteceu esse trauma, indiferente de quando aconteceu, ele é atemporal, ele não fica preso ao tempo, e ele, na fase adulta, vai se repetir. Mas como isso vai se repetir, a gente vai ver um pouco à frente, né? Ao repetir o evento, o sujeito tenta transformar uma vivência passiva em uma ação ativa, buscando uma elaboração que falhou no momento do trauma original. O que significa isso?
né? Ao repetir o evento, o sujeito vai tentar transformar aquela vivência passiva, né, do que aconteceu do passado, do que aconteceu naquele ato do momento do trauma, independente da idade que ele passou, né, ele vai transformar em uma ação ativa. Essa ação ativa é uma forma desencadeada de gerar de suprir a necessidade daquele trauma, ou não, né? Porque muitas das vezes um trauma faz com que a gente nunca mais chegue próximo daquilo que gerou o trauma. Por exemplo, eu tenho uma aluna minha que ela tem problemas com macarrão. Macarrão, sempre macarrão. Quem não gosta de macarrão, né? Mas ela tem um problema porque na fase da infância ela passou por um jantar onde os seus pais obrigaram a comer um macarrão, a qual ela viu, né, alguém escarrando em cima, coisa horrível, daquele alimento e como ela tinha que se portar, né, diante daquilo que os pais estavam dando como educação, ela foi obrigada a comer aquela comida nojenta. Então aquilo gerou nela um trauma, né? Esse trauma, o que desencadeou? Sempre quando ela está ali vendo um prato de macarrão, o que for delicioso, o que for maravilhoso, pode ser o melhor macarrão de todo o tempo, né? O que vai acontecer? Aquele trauma, né, que aconteceu na fase da infância, né, de uma forma passiva, numa vivência passiva, ela volta, né, com força total, numa ação ativa. Agora ela vai tentar travar, ela vai travar essa forma de se alimentar, né? De que forma? Seria de uma forma simples, natural, mas naquele momento ali se torna uma coisa ativa, né? A gente chama de uma ação ativa por causa dessa coisa de que o trauma gerou na fase adulta aquilo que na infância ou numa época da vida foi causada aquela vivência passiva, ok? Além do prazer, do outro lado aqui, a gente vai ler o que está dizendo aqui. Ó. Este fenômeno manifesta-se para além do princípio do prazer, desafiando a ideia de que o psiquismo busca apenas evitar o desprazer. Né? Está intrinsecamente vinculada à pulsão de morte e à busca por uma descarga de tensão que o aparelho psíquico não consegue integrar de outra forma. Bom, aqui nesse contexto aqui, né, a gente fazendo um apanhado total aqui, geral, sobre o trauma, né, e a compulsão à repetição, quando se fala para além do princípio do prazer, está dizendo assim, olha, deixou de ser um prazer, agora se transformou em uma ação de não ter desprazer. Por mais que dê prazer, né? E aqui eu não estou trazendo, gente, apenas um caso típico. Estou falando de uma situação típica, mas existem casos atípicos, né? Existem cenários atípicos e que esses cenários sempre vai ter uma forma de entrada, mas a questão da estrutura psíquica é a mesma, né? O fenômeno, né, além de prazer, ele só se manifesta na realidade para tentar criar, burlar, né, o desprazer, né? O macarrão é gostoso, ele dá prazer, né? A gente está falando de uma comida boa, mas por que a ferramenta, além do prazer, ela gera um problema na pessoa dentro daquele contexto normal, que para outras pessoas é normal, mas para ela que viveu o trauma não é. Porque a ideia ali é criar uma barreira, porque o trauma trouxe um problema e para não sentir mais dor, para não viver aquele desprazer, sentir aquele mesmo gosto que a pessoa sentiu quando ela passou, por exemplo, a gente está falando daquele macarrão, a pessoa acaba sentindo novamente o gosto daquele macarrão de 300 anos atrás, né? E aí esse macarrão é um desprazer. Além do prazer que a necessidade de se alimentar, de matar a fome, existe. Na psicanálise, a gente fala do power-up. É quando o corpo tem uma necessidade de dizer, olha, preciso comer, estou com fome. Só que o top-down,
né, aquela ação da mente para o corpo vai representar um outro sentido, um outro contexto. Vai dizer assim, cara, você não vai comer isso porque isso vai te fazer mal. Tu lembra do macarrão que você comeu com catarro? E aí o desprazer, desafiando a ideia de que o psiquismo busca apenas evitar o desprazer, desafiar isso, que é vencer o trauma. Vencer, hoje, as pessoas que têm trauma, cria-se muros, burla-se o prazer e cria-se muros. Essa limitação. Então, para além do princípio do prazer, é uma ação que a pessoa precisa causar para evitar a famosa pulsão da morte, a pulsão de morte. Por que a pulsão de morte? Porque a pulsão de morte ela faz com que aquele prazer que era apenas um prazer normativo, algo normal dentro do contexto social, se torne algo morto dentro dela. Então, está intrinsecamente vinculado à pulsão de morte. Né? Todo trauma está intrinsecamente vinculado à pulsão de morte. Né? Se a pessoa teria que ter prazer naquilo, ela não terá mais. Né? A gente fala sobre a homossexualidade hoje, né? Dentro desse contexto. Só que não é para esse momento esse assunto. Vamos lá, vamos continuar. Fases psicossexuais da vida adulta. Olha que legal. Falhas na elaboração, falando do desenvolvimento, tá? Falhas na elaboração das fases oral, anal e fálica resultam em fixações que moldam a personalidade adulta. As regressões ocorrem quando o sujeito retorna a esses pontos de fixação diante de novos traumas. Bom, vamos falar sobre esse ponto importantíssimo para você entender como que funciona? Vamos lá. As fases psicossexuais, elas são tão importantes no desenvolvimento do ser, a gente está falando do ser humano, e também é importante saber aonde cada problema começou. Por exemplo, a gente está falando aqui da fase fálica, né? Fase oral, anal e fálica. Por exemplo, na fase oral, você vai estudar, não sei se vocês já estudaram, se não estudaram, vão estudar, isso é aula de complexo de Édipo, né? Vocês vão entender que no complexo de Édipo, vocês têm o contexto das fases psicossexuais. E ali, naquele momento da fase psicossexual, a gente vai entender que cada fase responde por um desenvolvimento da fase do ser. Por exemplo, a gente está falando da fase oral. Oral, ela é do 0 aos 2 anos de idade. Nessa fase oral, do 0 aos 2 anos de idade, a criança ali ela vai viver a sua majestade, né? O bebê é quando os pais fazem a gente chama de recalcamento, daquilo que o pai não viveu, daquilo que a mãe não viveu. Eles agora vão colocar toda a projeção em cima do filho. Nesse momento da fase oral, se a criança tiver algum tipo de problema, se a criança ali tiver um pai que está se separando e está brigando nessa fase, e aí os pais acabam não dando a devida atenção àquela criança que deveria dar, aquela criança acaba perdendo, ela sai do peito antes, ou tem casos de filhos que continuam no peito, na dependência daquele prazer. Normalmente é quando se estende esse tempo. Por exemplo, deveria se distinguir, se extinguir ali a ideia da chupeta na fase dos 2 anos. Isso é clinicamente comprovado até por causa a gente vai falar da arcária dentária, né, que acaba indo para frente. O mamar no peito, tecnicamente, a gente fala sobre a nível clínico, né, até os 6 meses de idade, ali a alimentação no peito, do seio da mãe, tem todos os nutrientes disponíveis para o bebê, né, se amamentar e se sustentar. A partir disso, começa a vir, né, suprimento como na mamadeira, e aí prosseguir, aquele bebê ele vai prosseguir, agora vai para o copinho, para a caneca, enfim, para a papinha. Mas quando a criança ela passa dessa fase e continua, provavelmente essa criança na fase adulta, o que Freud fala sobre as fantasias
da fase adulta, a fantasia da infância na fase adulta, ela vai ter problemas com bebida, com drogas, com tudo aquilo que esteja relacionado à boca, certo? Tudo aquilo que esteja relacionado com a boca, ela vai ter esse tipo de problema, ok? Por exemplo, na fase anal. Na fase anal, a gente chama de fase anal sádica. Essa é a palavra correta, tá? Quando você for falar sobre essa fase, você vai entender que a fase anal sádica, ela é responsável onde o bebê ela está controlando ali a saída do cocô, né? A esfíncteres. E ali não só as esfíncteres, mas também todo o órgão do corpo, o muscular, né? A fase dos 2 aos 4 anos de idade, né? E aí, dentro desse contexto, aquela criança ela está aprendendo sobre os músculos, sobre pegar, sobre apertar, sobre abraçar, é onde está quebrando coisas, né? Briguinha. Essa é a fase, né? Dos 2 aos 4 anos, que é a fase anal sádica, onde a criança está desenvolvendo os músculos, né? Quando a criança tem um desequilíbrio nessa fase, ela vai ter um problema na fase adulta. Que tipo de problema ela vai ter? Quando há uma disfunção nesse contexto. No mesmo contexto da fase oral, também na fase anal. Qual é o problema que essa criança vai ter na fase adulta? Por exemplo, ela vai ter problema com agressividade. Por exemplo, se essa criança... vamos criar aqui um caso típico, tá? Existem vários casos e cada caso é um caso. Tem que ser analisado e compreendido à luz da psicanálise. Mas vamos criar um caso aqui atípico, vamos falar sobre um cenário onde essa criança está dentro de uma casa onde ela é reprimida. Ela é reprimida toda vez que ela está ali naquela fase dos 2 aos 4 anos. Não pode quebrar, não pode mexer, não pode isso, não pode aquilo. Sempre reprimida, né? Essa criança, ela vai crescer com dificuldade de se relacionar, né? De abraços, né? De ter essa coisa de contato. Por quê? Porque aquela fase ela teve sua disfunção na sua fase édpica, falando dessa parte psicossexual, que é a fase anal sádica. Vamos para um outro lado? Quando ela tem muito prazer, né? A gente está falando sobre um equilíbrio. Tem excesso e tem falta. Quando ela tem muito prazer em quebrar, aí tem aquele cenário onde aquela criança, né, dá tapinha na cara da mãe, aí todo mundo ri, dá tapinha na cara da tia, aí todo mundo ri. O que vai acontecer com essa criança na fase adulta? Ela vai ter um quê para agressividade. Por quê? Porque a libido dela, a gente fala sobre a libido, a zona erógena dela ali, o anal sádico, foi aguçado. E aí, quando chega na fase adulta, essa criança passa a ter mais prazer, mais libido na fase da parte muscular, tá entendendo? Na parte de pegada, de bater, podendo sim se desenvolver a gente fala sobre o autoerotismo, podendo sim desenvolver esse contexto traumático, tá? Para um masoquismo e também para uma agressividade se tornando um futuro marido ou até mesmo uma futura esposa agressiva, porque a gente está falando do ser, e a gente não pode só falar do homem, mas também da mulher. É o mesmo contexto, tá? E o trauma, onde está o trauma? O trauma está quando há uma disfunção nessas fases psicossexuais. A disfunção das fases que deveriam ser evolutivas dentro da normalidade e não sendo, elas causam traumas. Esses traumas é o desequilíbrio das funções o que Freud traz, né, falando bem sobre as fantasias infantis na fase adulta. Essas fantasias, elas perpetuam de uma forma desequilibrada, de uma forma perturbada, e é aí que tem que ter todo um tratamento para trazer de volta aquela pessoa.
E na fase fálica, né? A gente está falando no desenvolvimento psicossexual e quando as regressões na fase fálica acontecem, né? A gente está falando exatamente sobre a regressão causando esses traumas. Na fase fálica, que é ali dos 4 aos 6 anos de idade, a fase fálica é onde mora, né, a libido, ela está na zona genitária, né? A libido, a zona erógena dela é o órgão genital, né? E está conhecendo ali o órgão genital, aquela criança está ali naquele desenvolvimento. E nesse contexto entra também o complexo de Édipo e também o complexo de castração. Quando é para o homem, complexo de Édipo, e para a mulher complexo de Electra. E como que funciona a disfunção, trauma nessas fases? Simples. A gente cria um novo cenário. Tudo parte de um cenário. Eu vou falar da normalidade e depois eu falo do trauma. O normal é que na fase fálica, para o homem que passa pelo complexo de Édipo, o pai vai falar assim, o menino está mexendo lá no seu pênis, e aí começa o pai falar assim, menino, para de mexer aí. Se você não parar de mexer, eu vou cortar. Só que ali ele ainda está, né, como a gente sabe, se você ainda não teve aula de complexo de Édipo, você vai ter, mas se você já teve, você sabe que o eu, a gente fala do sujeito, aquela criança, a mãe são um só. Eles são um só. Né? Até naquele momento, o sujeito e a mãe, eles até a fase fálica, eles são um só. Então, a mãe é uma extensão de si mesmo. Então, a libido está conectada à mãe. E a mãe é o seu amor próprio. Só que quando chega na fase fálica, ele entende que a mãe não é dele, e sim do pai. E aí que entra o complexo de Édipo. É quando aquela criança, ela vai lutar pelo amor da mãe e ter seu pai como um rival. Só que, nesse mesmo momento, há o complexo de castração, quando o pai diz que vai cortar o seu órgão, se ele não parar de mexer, e ali ele começa a entender que ele tem um pênis, né, e aí quando ele tem uma irmãzinha, né, ou quando ele vê a mãe, né, quando vai tomar banho, minha mãe não tem um pênis. E calma aí, então eu entendi que meu pai vai cortar o meu pênis, porque minha mãe não tem, minha irmã não tem. Isso foi o que Freud fala sobre o contexto do complexo de Édipo, através depois o complexo de castração. Nesse contexto que começa o complexo de castração, é um trauma normal, é um processo de desenvolvimento. O que não é normal é você não entender sobre o complexo de castração, entender o seguinte, poxa, minha mãe quer tomar, meu pai quer tomar minha mãe de mim. Nesse momento, quando a criança entende, né, simbolicamente, como Freud traz, que o pai quer tomar a sua mãe de você, ele cria um trauma. Poxa, perdi a minha mãe, agora eu tenho que procurar um outro amor, porque meu pai tomou o meu amor. Na normalidade, ele deveria entender o seguinte, eu entendi que a minha mãe é do meu pai, agora eu quero ser igual ao meu pai e buscar a minha esposa. Uma mulher, para mim, uma parceira igual à minha mãe, é para o meu pai. Essa é a normalidade. O trauma está quando ele não entende isso, que agora gerou um trauma, porque ele foi roubado, né, a sua mãe de si. Daí, a gente tem uma ramificação de grandes problemas que nascem. Né? Primeiro, dos grandes problemas, vamos falar do problema mais contemporâneo, é o narcisismo. Né, o transtorno de personalidade narcisista, eu vou chamar de TPN, que é a sigla do transtorno de personalidade narcisista, ela nasce aí, na fase fálica, quando aquele ser não entende que a mãe é do seu pai, ela não entende o complexo de Édipo, e ela não passa pelo complexo, ela passa pelo o complexo de castração traumático. Agora ela se fecha, ela agora vai criar um mundo dela, e aí ela agora vai buscar o amor por si próprio. Agora ela não vai se identificar como pai para buscar um amor igual ao da mãe. Isso traria um ser saudável, onde traria buscaria na sua fase genitária, né, a fase genital, que é a partir dos 11 anos, a fase da puberdade, uma parceira.
Ele não vai buscar isso. O que ele vai buscar? Amor próprio. Sempre tentando colocar no lugar aquele amor que foi roubado. E aí, todos os seres humanos, todos os seres externos, né, assim como o próprio Freud traz, o sujeito não vê mais o ser como um parceiro, ou como, sabe, uma parceria entre eles dois. Agora ele vê o próximo ser como um objeto. É um trauma. O transtorno é um trauma causado na fase fálica. Aí, teve até uma pergunta aqui, vou até dar uma parada, uma pausa para ler essa pergunta, né? O que tem a ver o trauma com homossexualidade? Não entendi essa associação. É aqui que, quando a gente fala sobre o que Freud traz, não eu, ele fala sobre esses traumas que são causados aqui. Nesse contexto da fase fálica, dentro do estudo dele sobre a homossexualidade, né, na fase psicossexual, ele vai dizer que na fase fálica, nessa hora, né, alguns seres também, algum ser, a gente chama de sujeito, ela não entende esse complexo de Édipo, né, e ela, em vez de trocar, em vez de ter assim, olha, o amor da minha mãe é do meu pai, ela começa a ter o amor pelo pai e não pela mãe. E esse amor pelo pai não é cortado na fase do complexo de castração, a fase fálica. Quando não acontece o complexo de castração, é assim um trauma aonde aquela criança continua com um amor simbólico no pai. Esse amor simbólico no pai, ele agora vai buscar, né, é o contrário, ele inverte. Né, o amor não é a mãe, mas é o pai. É um caso típico, são casos atípicos. Agora a gente está falando de casos atípicos. Né? Quando o arquétipo, eu sou eu não tive pai e mãe, fui criado por um tio. O arquétipo, o paterno dele é o tio. Eu fui adotado, eu não tenho pai, mãe, nem tio. É um ser que me adotou. O arquétipo paterno daquela pessoa é um ser que adotou. Quem é aquele ser? É um homem, uma mulher? Independente que ela seja, ela cria, né, um trauma na fase fálica sobre o complexo de castração. Ela não aceita, ela rejeita o complexo de castração, gerando esse trauma, a qual agora ela vai buscar um amor igual, ou idêntico ao arquétipo modelo dela. Né? É um pouco complicado, não é para essa aula, a gente está falando sobre traumas, mas eu já trago esse quê para vocês aí sobre esse contexto. Deixa eu dar uma olhada agora aqui numa outra pergunta. Não, vamos lá. Aqui tem uma pergunta aqui, olha. Minhas duas filhas mamaram até os 3 anos de idade. Eu acho que ela quis dizer isso. Então, as duas serão alcoólicas, é isso? Elas não serão alcoólicas se elas não quiserem beber. Né? A gente está falando... olha como a gente tem, né, aquela coisa da pergunta e pensar, poxa, meus bebês vão beber, vão ser alcoólatras. Não, significa que, por exemplo, elas não podem beber álcool, mas elas podem ser compulsivas na alimentação, porque a gente está falando da zona erógena, na boca. Elas não podem ser compulsivas por alimentação, mas elas podem usar em drogas, se elas tiverem problemas, dificuldades de lidar com o contexto social. A gente está falando sobre causas de traumas. Por exemplo, não só porque elas se amamentaram até os 3 anos de idade, que elas serão alcoólatras. Não, não existe isso. A gente está falando de quando há um desequilíbrio na fase adulta, e aí a libido, ela busca aquilo que ela teve prazer na fase infantil. É isso que Freud ele explica, né, sobre fantasias. Quando que as fantasias elas são conectadas? Quando há um desequilíbrio na nossa vida. A gente chama de gatilhos. Esses gatilhos, eles só existem quando a gente está em cenários de alto estresse, quando a gente está em cenários de depressão, quando a gente está em cenários de ansiedade ou uma depressão ansiosa. Esses quadros clínicos, eles desencadeiam, né, um desequilíbrio no nosso ser,
E esse desequilíbrio, ele ativa a zona erógena que teve disfunção na sua fase édpica, né, na fase da psicossexualidade que Freud nos ensina. E sim, por exemplo, se você teve problema na fase ali anal, você se torna uma pessoa mais agressiva, tentando se defender, tentando se proteger daquele problema que gerou um gatilho. Trauma é isso. Né? Eu estou em alta tensão, estou em alto estresse, estou com um estresse elevado. Começou a dar gatilhos. Esses gatilhos ativarão fantasias infantis da sua fase, ali da fase da psicossexualidade. Ok? Bom, vamos lá para o equilíbrio. Deixa eu voltar aqui. Como que a gente tem um equilíbrio dentro desse contexto? O período de latência é após essa fase fálica aqui, tá? O período de latência é fundamental para o redirecionamento das pulsões sexuais. Nesta fase, ocorre a sublimação. Desculpa. Permitindo a integração social, saudável e o desenvolvimento cultural do indivíduo. Então, vamos lá. Pensa comigo aqui. O período de latência é fundamental para o redirecionamento das pulsões sexuais. É nessa fase aqui que, por exemplo, a pessoa teve ali um problema na fase fálica, mas ela não deu continuidade a esse problema. Esse problema é meio que ele amorteceu, ele não morreu, ele está ali. Por quê? Porque todo trauma é atemporal. O que significa isso? Que o trauma ele não fica preso no tempo. Ah, eu tenho 80 anos de idade, mas quando eu tinha 6 anos de idade, lá na roça, aconteceu isso. Esse trauma de 6 anos de idade, mesmo com 80 anos, vai acontecer. Pode vir voltar. Algum gatilho voltou, ativou aquilo, e aquilo que aconteceu com 6 anos de idade voltou a acontecer com 80 anos de idade. Isso é normal. O que não é normal é não saber lidar com essa ideia, com esse trauma. E o que, nessa hora, a gente precisa fazer? É buscar uma terapia, é buscar, né, tratamento. É para isso que nós existimos. Nós, psicanalistas, existimos para isso, para que possamos analisar esse trauma e trazer de volta aquele sujeito ao entendimento, à compreensão de um gatilho que foi ativado e o que desencadeou. Muitas das vezes as pessoas passam por problemas, mas eu não sei porque eu estou passando por isso, eu não consigo, sabe, romper. Calma aí, vamos entender como que foi a sua fase édpica. Você não vai falar assim com o seu, seu paciente. O que você vai falar? Você vai falar assim, olha, vamos entender como foi sua infância. E dentro da sua fase, dentro das fases psicossexuais, você vai trazer, pontuar coisas que aconteceram. O que aconteceu com seus 2 anos? Como que foi sua infância? Ah, meus pais se separaram quando eu tinha 2 anos. Ponto. A gente sabe ali que a majestade do bebê não imperou por muito tempo. Então, aquela criança viveu, né, um recalcamento. E a partir desse recalcamento, inconsciente, porque o id ainda estava imperando, o superego ainda não estava consolidado, a coisa de tomar a decisão ainda não existia, era tudo inconsciente, era tudo id, o amor e o ódio era uma coisa só. E aí aquela coisa da irritabilidade do bebê, chorar por comida, e de repente, toda vez que ela chorava e não tinha comida, ela continuou chorando. Aí chegou com 5 anos, chora à toa. Por quê? Porque ela não passou bem na fase oral, na parte do choro. Tudo isso vai ficando, vai acumulando. Até chegar uma fase. Que fase é essa? É o período da latência. O período da latência é quando aquele ser, aquele sujeito, agora começa a se desenvolver, lidar com outras pessoas a nível social. Ela vai começar a lidar com pessoas no esporte. Ah, eu gosto de futebol, eu gosto de ler livros. A nível intelectual, né, a nível cultural, a sua libido, naturalmente, ela deve diminuir. Nessa fase, no período da latência, sua libido ela deve diminuir. É aí que não fica tão latente os traumas. Por quê? Ela dá uma sossegada.
porque você está distribuindo no seu corpo organizado, já organizado, que é dos 8 aos 11 anos de idade, né? Quando a libido ela gera esse momento ali de controle organizacional no corpo mesmo, ela agora está distribuindo, né, o excesso de vontade de se conhecer, de conhecer outras pessoas, dos 8 aos 11 anos de idade. Isso é parte normal acontecer. E o que não é normal? O que não é normal é quando, nessa fase, você ainda perpetua a fase anterior, fase fálica, ou quando você perpetua a fase anal, quando você perpetua a fase oral. Dentro desse contexto, é aonde tem os problemas, né? E esses problemas, eles continuam a persistir, ok? Vamos continuar, vamos seguir em frente. Vamos ler aqui? Vamos lá? Só um minutinho. Tá, tô numa aula. Vamos lá, gente. O papel da análise freudiana. Vamos falar sobre o papel da análise freudiana? Por tornar consciente o inconsciente. Olha que interessante que Freud vai dizer. Tornar consciente o inconsciente, integrando o conteúdo recalcado. Na primeira lacuna, vai dizer assim, ó, recordar é trazer à tona as memórias e eventos traumáticos que foram recalcados para evitar o sofrimento psíquico. Olha o que ele fala, recordar. É trazer à tona as memórias, os eventos traumáticos que foram recalcados para evitar o sofrimento. O que é isso? É tornar consciente o inconsciente. Mas por que inconsciente? Porque muitas das vezes, imagine só você pensando em todos os traumas que você viveu na vida. A mente buga, ela não tem condição de ficar com isso tudo conectado. Isso é natural, biológico do corpo. O corpo ele tem um alerta que ele liga e tem um alerta que ele desliga. E ele traz esse alerta simplesmente para manter o corpo ativo, para manter o corpo de uma forma coerente, de uma forma natural, saudável. Porque se você ficasse lembrando dos traumas que você viveu, nessa hora, você ia ter que você teria problema com ansiedade, né? Você viveria com problemas de insônia. Por quê? Porque o seu corpo estaria em alerta, tá? Estaria em alerta. Esse alerta, ele traz esse tipo de problema. Vamos lá? Repetir, o paciente revive na transferência, o paciente, olha aqui, ó, repetir, o paciente revive na transferência com com o analista os padrões e conflitos da infância que não pode verbalizar. Na hora que você está ali dentro do setting terapêutico, tá? Na hora que você está ali dentro do setting terapêutico, o paciente ele vai reviver, né, na transferência. É um momento que o paciente ele se abre para você, como psicanalista, o analisando. O paciente ele se abre, é um momento que acontece a transferência, e nessa transferência é o que acontece, ele vai reviver aquele conflito que ele viveu na infância, tá? Que ele não pôde verbalizar. Muitas das vezes isso, já viu aquele iceberg? Vocês já viram o desenho do iceberg, né? O famoso desenho do iceberg, que acima do mar é o consciente e abaixo do mar é o inconsciente. Dentro desse contexto, existe essa ordem para que não possa ter bug no cérebro. Senão você vai bugar, senão vai ter problema realmente, né, com relação a problemas que aconteceram, traumas que aconteceram na infância e que toda hora vem se reverberar dentro da sua fase adulta. Ninguém vive.
Porque a gente tem uma tendência a sempre se isolar. A gente sempre, não, não posso fazer isso, que isso machuca. É a mesma coisa, lembra? Quando, bota a mão no fogo, quem bota a mão no fogo amanhece mijado, lembra da brincadeira? E aí a criança, quando se queima, ela não bota mais a mão, porque ela se queimou. É um trauma, né? Opa, não vou botar a mão porque eu vou me queimar. Isso acontece na vida comum também. Se você se você vivencia isso, o inconsciente no consciente, constantemente, você não vive. Você vai ter problemas sérios assim, de vida saudável. A verdade é essa. Vamos lá, elaborar. Dar um novo sentido à experiência, permitindo que o sujeito se liberte da compulsão e a repetição. Aqui a gente está entrando já, gente, no papel da análise freudiana. Você vai estar ali no setting terapêutico, vivenciando isso. Vai recordar, vai repetir o que você viveu, e após essa repetição, você vai, dentro de ferramentas, ter essas ferramentas necessárias para você agora, o sujeito, no caso, né, se libertar dessa compulsão à repetição. Mas o trauma ele acontece quando eu quero, eu vou repetir isso. Não, é inconsciente. Por isso que esse é o contexto vai dizer aqui, tornar consciente o inconsciente. Né? Muitas das vezes acontece, na maioria das vezes acontece quando você não sabe, e aí você traz o inconsciente. Sabe quando você encontra uma colega e fala, poxa, eu sempre tive vontade de fazer isso, mas nunca fiz. Por exemplo, a pessoa que tem dificuldade, sabe, ela é muito passiva na vida. Ela tem muita passividade, ela sabe o que deve fazer, mas não faz. Provavelmente um trauma causado na infância de pais que reprimiram ela em fases que não deveriam reprimir. Qual é a fase? Da puberdade. Dos 11 aos 21 anos, que é quando o sujeito, ele agora vai se encontrar e encontrar a si mesmo o seu próprio caminho. E aí, nessa fase, a mãe ou o pai, com muito zelo, né, muito protetor, continua ditando as regras da vida daquele ser. É claro, eu não estou aqui criando um monstro e dizer assim, não, eu vou soltar minha filha no mundo, eu sou pai de 2 meninas, eu não vou fazer isso. Mas eu vou ensiná-la, né, a lidar com a sociedade agora, que agora ela tem que decidir por si só. Né, e as decisões terão consequências. O que não acontece na maioria das vezes, quando existe essa passividade, né, a partir do princípio ali da mãe, né, que recalcou as vontades e desejos daquela pessoa, que ela sempre vai depender de outra pessoa para tomar uma decisão. Você pode ver que elas nunca tomam decisão por si só. Elas dependem de um parceiro, né? Elas casaram ali, estão casadas, mas eu recebo muito no meu consultório pessoas com problemas de terapia de casal, né? Minha esposa, ela não rompe, ela não pensa em crescer. E aí eu vou conversar com a esposa, você pensa em crescer? Eu penso em crescer, mas você não consegue, eu não sei. É um inconsciente. Aí a gente tem que entender o que aconteceu no passado para trazer para o presente, para elaborar ferramentas para ela lidar com o futuro. Isso é aparar as arestazinhas, né? É o que a gente faz, ok? Deixa eu dar uma olhada aqui de novo aqui nas perguntas. Vamos lá? Quando uma criança chega à adolescência e ainda faz xixi na cama, o que isso pode trazer para a fase adulta? Deixa eu explicar para vocês. Essa parte do fazer xixi na cama, ela tem diversos fatores, tá? Deve ser analisado.
Deve ser analisado porque ela pode não ser um problema psicológico, mas patológico. Existem problemas patológicos e que se perpetuam até os 16 anos de idade. Eu já vi, né, crianças, né, que eu atendo até os 16 anos de idade fazer xixi. Após essa idade, a criança ali começa a ter esse controle. Então, deve ser analisado isso. A gente não pode trazer para um problema psicológico que a gente vai abrir vários tipos de problemas. Um trauma. Eu posso falar de um trauma, mas pode ser diversos traumas. O trauma da dependência emocional. O fazer xixi quando aquela criança ela não ela teve dependência de pessoas, onde pais elas sempre deixaram pessoas, os pais sempre deixaram aquela criança com pessoas, né? E ela não tinha como, ela era muito tímida, né? E dormia na casa de outras pessoas porque os pais tinham que trabalhar. Essas pessoas foram trabalhar, né? E essa mãe, esse pai, por ter ido trabalhar, deixou essas crianças, né, ali na fase fálica, na fase latente, né, deixou os seus filhos com outras pessoas, e aí essas pessoas, por serem muito tímidas, reprimiram esse xixi, né, ali naquela fase. Isso gerou o quê? Uma continuidade. Lembra que a gente leu aqui a compulsão à repetição? A compulsão à repetição, ela gera, né, esse contexto que ela não tem mais esse controle. E aí ela vai ter que ser trabalhada novamente, né, com ferramentas da própria terapia cognitivo-comportamental, trabalha sobre isso, fala sobre isso, trazendo esse contexto. Ok? Vamos ver mais perguntas aí. Deixa eu ver aqui. Vou fazer o seguinte, deixa eu passar a próxima aqui e a gente continua. Vamos lá. 8 horas já. A gente tem muita coisa ainda para ver. Vamos lá, eu trouxe aqui um estudo de caso da Ana e o abandono. Olha aqui, ó, paciente de Ana, é claro que é um nome fictício, tá? Ana, 35 anos, uma paciente. O histórico dela, perda da mãe aos 3 anos de idade, foi criada por uma avó emocionalmente distante e indisponível. Escuta só, ó, a Ana, ela teve a perda da mãe aos 3 anos de idade. Foi criada por uma avó emocionalmente distante e indisponível. Então, ela tinha uma avó que também era indisponível por questão de amor e emocionalmente falando, o que marcou o seu desenvolvimento afetivo inicial. A queixa dela apresenta um padrão recorrente de relacionamentos amorosos que terminam em abandono abrupto, sempre após períodos de intensa idealização do parceiro. Olha, sempre após períodos de intensa idealização do parceiro. Sintomas: sentimentos profundos de desamparo e dor psíquica aguda que revive o trauma original da perda materna a cada novo término de relacionamento. Então, olha que caso é esse aqui. É uma mulher de 35 anos. Seu trauma foi com quantos anos? 3 anos de idade. Ela tinha 35 anos. Ela tem 35 anos. O problema, o trauma dela foi com 3 anos de idade. Mas 3 anos de idade a criança não lembra. Não lembra, mas o id guarda. A gente está falando de uma mente, né? Não é aquilo que no consciente eu sei, é do inconsciente. A mente do inconsciente, ela começa desde quando você nasce. A memória do inconsciente começa desde a sua, da sua chegada nesse mundo. A gravação do inconsciente é isso. É por isso que o iceberg, ele mostra a ponta, né, que é o consciente, que é pequeno. Fazendo uma comparação com um vasto mar,
do inconsciente. É exatamente isso que acontece, é exatamente isso a mente humana, que o inconsciente é um vasto mar. Começa ali quando você chega ao mundo. Então, Ana teve essa abandono, a mãe morreu. A mãe morreu. A mãe, ela morreu, isso não significa que a avó não poderia cuidar bem da filha, da neta. Mas a avó escolheu o quê? Ser uma pessoa emocionalmente distante e indisponível. Não é a pessoa, mas é a ausência daquilo que a pessoa precisava dar, nutrir naquela fase da fase psicossexual. O que aconteceu? Ana cresceu, né? Ana cresceu e o padrão é um padrão recorrente em todos os relacionamentos dela, um relacionamento acima do outro, os relacionamentos amorosos terminam com um abandono. E quando ela é abandonada, só vou pedir para quem tiver com o microfone aberto, fechar por gentileza. Deixa eu desativar aqui. Vamos lá. Então, a partir desse momento aqui, quando Ana ela vive um relacionamento, o que acontece para ela viver esse abandono? Sempre após períodos intensos de idealização ao parceiro. Ela se dá mais ao parceiro do que a ela. Ela idealizou um parceiro que não vai abandonar ela. Ela é chata, ela é grudenta. É aquela pessoa que, você não vai me abandonar, você é isso. Ou ela tem medo de abandono. Se torna um relacionamento chato. E o que a gente não chama de relacionamento chato, a gente chama de relacionamento tóxico. Porque você fica muito em cima da pessoa, você fica muito ali, aquela coisa, e aí o outro fica sufocado. E aí o parceiro sufocado, o que ele vai fazer? Vai chutar para outro. Vai passar a vez. E aí, infelizmente, Ana vai viver novamente um profundo desamparo. E aí aquela dor psíquica vai voltar. Aquela dor psíquica aguda vai voltar. Por causa de um término de um novo relacionamento. Ela vai sofrer? Vai. Mas todo mundo sofre, né? Todo mundo sofre por causa de um relacionamento. Mas para Ana é diferente. Ana vai sofrer mais do que o normal. Por causa do quê? Da fase de afeição que ela precisou ter aquele desenvolvimento afetivo. Ela não tinha naquela fase dos 3 anos de idade. Ok? Análise freudiana do caso de Ana. Olha aqui, sobrecarga psíquica. A perda precoce da mãe, aos 5 anos de idade, configurou. Aqui a gente já fala dos 5 anos de idade, mas dos 3 aos 5 anos é a mesma coisa, tá? Configurou uma ruptura das barreiras protetoras. O psiquismo infantil de Ana foi inundado por uma excitação que não pode ser processada, gerando um estado de desamparo estruturante. Olha o que aconteceu. É uma sobrecarga psíquica. Aqui não foi ausência, mas sim excesso, sobrecarga psíquica, tá? É aqui que não houve ausência, mas sim excesso. O psiquismo infantil de Ana foi inundado, foi sobrecarregado, né, por uma excitação, uma libido, tá? A gente está falando da libido, que não pôde ser processada, ela não pôde processar aquilo. Qual foi o excesso de informação que a Ana teve ali? E a excitação, a gente chama da libido, foi a ruptura das barreiras protetoras. Ela, nessa fase, dos 0 até os 8 anos de idade, até o complexo de castração, existe essa barreira protetora. Essa barreira natural protetora, onde o pai, a mãe... Aí eu torno a dizer sobre um contexto típico. Tem casos e casos. Não tem como a gente, numa aula eletiva, trazer casos atípicos. Existem diversos casos. Mas, tipicamente falando, né, no caso de Ana, ali dos 0 aos 18 anos, ela não teve ali a sua mãe, né, ela não tinha um pai,
ela não tinha os seus pais, ela foi criada pela avó, e uma avó que emocionalmente não estava ali com ela, estava distante. Provavelmente essa avó não a amava como deveria amá-la. Então houve aquela ausência, né, daquele amor que provavelmente, com 5 anos de idade, Eliana já via outras crianças tendo, e ela não, né, provavelmente na escola, porque 5 anos ela tem aquele contato com o professor, outras crianças, outros pais. E aí houve uma inundação por excitação do desejo, do querer, né, daquela proteção que ela não tinha, pela ausência. A excitação foi mais pela ausência da falta. Pela ausência e a falta da barreira protetora. Aí a compulsão, a repetição dela foi que Ana revive o abandono em seus relacionamentos atuais, como uma tentativa de dominar retroativamente a dor original. A repetição, a repetição busca transformar a passividade do trauma sofrido na infância em uma ação controlada no presente. Olha isso aqui, ó. A repetição busca transformar a passividade do trauma, tá? Ela sofreu aquele trauma, mas ela vai sempre buscar transformar o trauma em quê? Em uma ação controlada no presente. Ela vai tentar controlar aquilo, mas ela sente. O problema está que muita gente vai segurando essa corda por muito tempo. Uma hora a corda arrebenta. É aí que entra o nosso trabalho como psicanalista. É nessa hora que a gente tem que entender quem somos, né? Como profissionais e lapidadores de cordas arrebentadas. O trauma foi causado na infância. Na fase adulta, existe o controle. Quando a pessoa não é tratada, e, gente, pasme no que eu vou dizer para vocês. O Brasil é o maior país do mundo. É o maior país do mundo. Não sou eu que estou falando. Você pode dar um Google aí, você vai. É uma pesquisa de 2025 e 2026 da OMS, do INSS, da Previdência Social, da Intelectus. Tá? É uma informação real. O Brasil é o maior país do mundo com pessoas que sofrem de ansiedade. É o maior país do mundo de pessoas que sofrem com ansiedade. Cerca de 9,3%. Que número é esse? 18,6 milhões de brasileiros sofrem de ansiedade. O que é o transtorno da ansiedade? O transtorno da ansiedade é esse desencadear. Então, o que a ansiedade tem a ver com a corda arrebentar? Tudo. Porque você fica segurando por muito tempo. Sabe quando a pessoa explode em um dia tão lindo, maravilhoso, que o passarinho assoviou na tua janela e, de repente, uma pena cai ali, pum, tudo desanda e você não sabe porque foi o dia que a corda arrebentou, estava mais puída. Naquele dia, não tinha mais condição de você manter a corda. E a corda arrebentou num simples ato, um simples dia, um lindo, maravilhoso, onde o passarinho estava cantando e todo mundo estava rindo. Você acabou chorando. E por que a gente hoje tem que se colocar, eu falo para você que é psicanalista, que está se formando aí pela FATEF, tá? Você vai se formar, você vai ter seu know-how, você vai ter sua carteira de clientes, né? Você vai ter seus analisados, você vai ter seus pacientes, e você vai precisar estar preparado, porque o Brasil está nas cabeças de pessoas que sofrem com problemas psíquicos. 42% dessas pessoas que sofrem, na mesma pesquisa, ainda nunca procuraram um profissional para se tratar. O Brasil é o 4º país de pessoas mais estressadas no mundo. Calma aí, o 4º não é muito longe não, né? O 4º é logo ali. Então, quando você vê uma pessoa estressada, fala ali vai a estimativa. Ok? Vamos voltar aqui para o caso da Ana?
Daqui a pouco a gente volta para as perguntas, tá bom? Fixação e dependência. O trauma interrompeu o fluxo normal. Ó, fixação e dependência. O trauma interrompeu o fluxo normal do desenvolvimento, gerando fixações em fases iniciais. Isso explica a busca por objetos idealizados e a extrema dificuldade em lidar com a ambivalência e a separação na vida adulta. Então, quando o caso da Ana, vamos dizer que aqui nessa sala não tem, mas no Brasil existe várias Anas, que quando começa um relacionamento, o fluxo normal dela deveria esperar outro dia, deveria esperar ele chamar para sair, ou ela, sabe, sentir saudade em um final de semana. E eu estou falando de um início de um relacionamento, de namoro. A fixação, tá, de Ana, ela tem essa fixação de uma palavra técnica por causa por esse interrompimento do fluxo normal. Ela já entra no relacionamento pensando que vai acabar. É normal. E qual é a reação dela? Ela liga de hora em hora, ela quer saber onde a pessoa está. Parece até uma possessão, né? E aí, então Ana pode ser uma TPN, ter um transtorno de personalidade narcisista? O que você acha? Tudo isso a gente deve analisar. Porque a gente está falando sobre um abandono lá embaixo. Né? Lá com 3 anos, 5 anos, porque a mãe morreu, não teve amor. Um trauma na fase oral e anal. Não chegou nem na fase fálica. E aí? Quem Ana é? Será que Ana tem esse transtorno? Né? Então, isso deve ser analisado, ok? Deixa eu ver aqui algumas perguntinhas. Vamos às perguntinhas. É isso, Vera. Isso acontece também com o narcisista, né? Narcisista, vamos lá, vocês são alunos, vocês precisam entender. Narcisista é bom. Narcisista é bom. Eu sou narcisista. O narcisista é bom. O problema está no transtorno de personalidade narcisista. Ok? Que também é um trauma. Gerado ali no complexo de Édipo e no complexo de castração. Tá bom? Pois eles são inseguros e tóxicos, vigiam e regulam tudo. Então, essa questão da regulação, né, e a vigilância do TPN, a gente chama assim, né, o TPN, ele vigia, regula, por quê? Porque faz parte do processo da construção do castelo perfeito do TPN, tá, Vera? Então, o TPN ali, ele não vê outra pessoa como alguém que faz parte conjunta dele, junto com ele, mas que parte da pessoa agora é parte do castelo do ser TPN. A pessoa não é tratada como um ser, é tratada como objeto. Objeto, a gente chama do ideal do eu, né? Ou o eu do ideal. Né? Então, ali dentro desse contexto, o TPN, ele não vê, ele tem uma fixação e uma dependência? Não, ele tem uma fixação, mas não uma dependência, porque ele depende em si mesmo, tá? Ele depende de si mesmo, o TPN. Vamos ver aqui um pouquinho mais em cima. Boa noite. Deixa eu ver aqui uma outra pergunta aqui. Boa noite. Quando uma criança em torno de 10 anos choram, quando são chamadas a atenção, mesmo que seja mínima, e não gostam de perder em nada. Então, não gosto de perder em nada. Já respondeu tudo. Essa aqui é a famosa fase que não passou, que é a majestade, o seu bebê, a sua majestade. O bebê, a sua majestade. Deixa eu diminuir o ar-condicionado, que eu estou morrendo de calor. De frio, quer dizer. O bebê, a sua majestade, né, na fase ali. O que acontece, gente?
É um outro trauma que entra aqui, né? É igual uma fixação, agora é uma dependência. Igual no caso de Ana, é uma dependência. Por quê? Os pais eles causaram ali um problema chamado recalcamento. O que acontece? Vê se você vai pegar essa visão comigo ao aluno que me fez essa pergunta. Vamos lá. O pai e a mãe têm um filho, ok? O filho nasceu, aquela coisa. Aí os pais, de uma forma bem assim, sutil, eles vão dar tudo aquilo que eles não tiveram, né? O pai, ele entra no relacionamento. Caso típico, tá? Mais uma vez, caso típico. Entra lá, o cara nasceu o bebê, coisa linda. Vamos amar esse bebê. Aí o pai e a mãe amam aquele bebê. Aí começam a projetar tudo que eles não tiveram na sua vida no bebê. A gente chama de recalcamento. E aí, essa é a fase que Freud fala do bebê e sua majestade. E aí esse bebê vai tendo tudo do bom e do melhor. No caso, desse contexto. Quando passa ali pela fase anal sádica, ela está lidando com músculos, ela está lidando com pegar o brinquedo, quebrar o brinquedo, sabe? Conhecendo a resistência da sua força, né? Conhecendo a resistência da sua força. Se nessa fase, tá? O aluno que me fez essa pergunta, se nessa fase essa criança não teve limites, se ela não foi imposta limites, ela vai ter prazer em, como que eu posso dizer, ter sempre, simbolicamente, alguém como um adversário. Ela vai querer sempre vencer, ela vai querer sempre estar por cima. Que tipo de trauma é esse? Que é causado na fase anal sádica, que é causado ali na disfunção pelo seu excesso de zelo. É o TOD, transtorno opositor desafiador. Normalmente a criança é mais agitada. Se eu tiver errado, tá, aluna, me corrige. Essa criança normalmente é agitada. E os pais, em vez de controlá-los, trazendo novas estratégias, elas estão sempre tentando saciar aquela vontade delas. Mas quando essa criança agitada, né, chega na fase sádica, anal sádica, o que acontece? Ela começa a ter, a ter mais força e ela quer experimentar até onde a força dela vai. E aí ela ganha aquela coisa da síndrome do Hulk, né? Eu sou forte, eu sou potente, eu sou poderoso, eu sou. Quando a pessoa não é, de alguma forma, corrigida, agora a gente entra no recalcamento dos pais, a projeção daquilo que os pais não tiveram nos filhos. Não bate no meu filho eu corrijo do meu jeito, meu filho. Aí você começa a barganhar, com aquela criança começa a entender que ela ganha em tudo, porque se ela fizer algo, ela ganha isso. Hã? Não é isso? E aí, ó, se você fizer isso, ganha aquilo. Se você fizer isso, você ganha isso. A criança sempre está ganhando. Lembra do início que a gente falou sobre a repetição? Hã? Tá aqui, olha, o contexto aqui, ó. Compulsão, a repetição. A compulsão, a repetição é a impulsão, é a pulsão dos pais que projetam o melhor para o filho na libido excitatória, gerando excesso ali. É complicado, sim, é complicado. Tá? Mas tem tratamento? Tem tratamento, tem tratamento. Tem tratamento, sim. Tá? O TOD tem tratamento. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos lá, vamos continuar, gente. Senão eu não termino essa aula. Vamos lá.
Ó, conclusão, as perspectivas. A clínica freudiana nos ensina que o trauma exige uma escuta sensível. A repetição não é apenas um sintoma, mas é uma tentativa de cura e inscrição psíquica do sujeito em sua própria história. Onde o id estava, o ego deve advir. Então, essa palavra aqui, de síndrome Freud, né, o nosso grande professor, né, Freud, falando sobre as fantasias infantis, onde o id estava, o inconsciente, né, exalando ali as suas vontades instintivas, falando sobre a, a vontade primária, né, e depois o ego com a sua vontade secundária. A gente vai falar sobre a escuta sensível. E a repetição não é apenas um sintoma, mas é uma tentativa de cura. É o que a gente vai fazer isso no setting terapêutico. O que você vai fazer no setting terapêutico? É sentar e escutar. E aí, o que você vai fazer? Exercícios cognitivos, trabalhando o molde daquele sistema neural, né, trazendo umas novas conexões sinápticas, né, trazendo, exalando novos neurônios, e liberando neurotransmissores para fazer essas conexões saudáveis funcionar. Ok? O aparelho psíquico, o primeiro tópico aqui, né? Vamos falar do aparelho psíquico? Tá? Isso aqui é importante entender porque é onde tudo funciona, tudo acontece. Falamos sobre o consciente, que engloba tudo aquilo de que temos percepção imediata, é a parte do aparelho psíquico que recebe as informações do mundo externo e interno de forma direta e indireta. Direta e lúcida, desculpa. Então, o consciente é literalmente aquilo que você sabe, daquilo que você está fazendo, né? É aquela conexão, tá, do externo e, opa, estou atravessando a rua, estou atravessando uma rua, estou indo pelaquela rua. Então, é consciente, é direta e lúcida, ok? O pré-consciente, o que é o pré-consciente? O pré-consciente funciona como uma sala de espera, né? O que eu gosto de dizer é que o pré-consciente é o juiz interno, tá? Funciona como uma sala de espera, contém informações que não estão na consciência agora, mas que podem ser evocadas com esforço ou atenção, como memórias recentes. Então, o pré-consciente é algo que, tipo assim, vamos falar de uma forma popular? Passei por isso, estou quase esquecendo, eu posso voltar e lembrar. Lembra do que você comeu no sábado? Você lembra do que você comeu no sábado? Não, sábado não, final de semana a galera gosta de ir uma festinha. Mas sexta-feira, o que você almoçou sexta-feira? Você lembra? Se você fazer um esforçozinho, não, domingo, aí você vai fazer você vai meio que regredir do sábado, sim, esse é o pré-consciente. O inconsciente é o maior reservatório, o maior reservatório da mente, contém impulsos, falamos sobre eles, os desejos e memórias, recalcados que, embora inacessíveis diretamente, exerce uma pressão constante sobre o comportamento. Então, é exatamente o que Freud nos ensina sobre as fases édipicas, né? Por quê? A fase édipica, ela é um ensaio para o que vai acontecer na puberdade. E se tiver trauma, de fato haverá um percalço no meio do caminho. Como que isso funciona, professor, na íntegra? Vamos lá. Fase édipicas. Fase oral, anal, fálica, latente e puberdade. São as 5 fases ali do complexo, né, de Édipo, falando sobre as fases édipicas. Quando você chega na fase da puberdade, né, dos 11 anos em diante, você quer conhecer alguém. Né? Com 13 anos, começa aquele amorzinho, né? A galera da Chiquitita aí que gosta de ver Chiquitita. Aí começa a cantar, meu coração é um aninho.
Aí começa aquele amor, aquela coisa, né? Aquela idealização do príncipe, da princesa, da Maria Joaquina. Hã? O pessoal começa a amar. E quer aí o namoradinho da escola, aquele menino. Vamos botar aí 15 anos para não ficar uma coisa muito, assim, polêmica. Aí aquela menina, aquele menino vai dar o primeiro beijo, vai namorar, né? 15 anos, vai namorar. Quando conhece uma pessoa, o que é primeiro, qual é o primeiro contato para finalizar, para começar, sabe, dar o cheque que começou a se relacionar com aquela pessoa? É o beijo. É o beijo, né? E o beijo é a boca, né? Onde é a primeira fase épica. É o primeiro contato. Vai acontecer tudo ao mesmo tempo. Aí vai beijar, pum, beijou. Após o beijar na boca, o que vai acontecer? A próxima fase é a fase anal. Na fase anal é onde a criança treinou ali o abraço, né, a pegada. Então, beijou, tá abraçando e beijando. Quando você beija e abraça, o que é que acontece? Entra a fase fálica, né? Ativa a libido no órgão genitário, fazendo com que você tenha consciência que passou ali pela fase da latência, entende que aquela pessoa é uma pessoa que você ama, que você está amando, está conhecendo, e tudo isso está acontecendo com você naquela fase, ali na fase édipica, na fase psicossexual, que aconteceu, né? Que aconteceu, né, ao longo do tempo, só que agora todas as fases acontecem ao mesmo tempo. Agora a gente está falando sobre trauma. Imagine se essa pessoa tem problema na fase fálica. Olha, por exemplo, no meu caso, eu trato de... Eu tenho um paciente, eu tenho, na realidade, 6 pacientes, mas eu tenho um em especial que ele tem 20 anos. E ele é viciado em masturbação. Né? Ele não consegue se desvencilhar da masturbação. Né? Cientificamente, a masturbação é algo saudável, mas desde que tenha um limite. Só que ele ultrapassa esse limite e se torna compulsivo. A sua zona erógena, na fase fálica, ficou ali latente a respeito dessa parte, e ele viveu um momento ali de, nessa fase fálica, da fase fálica até a fase latente, dos 8 anos de idade, até os seus, ultrapassou seus 11 anos de idade, ele ali viveu um momento de pornografia, né, muito exercício da masturbação. E hoje ele está tentando, de uma forma, se livrar disso. Né? E aí a gente precisa trazer o quê? Faz uma análise sobre o que aconteceu no passado, né, na fase fálica, na fase latente. E o que aconteceu ali? A mãe dele tinha um padrasto, né, e esse padrasto, ele era um padrasto alcoólatra, né, e toda vez que tinha discussão em casa, né, ele ficava muito estressado, e toda vez que ele ficava muito estressado, ele ia para o banheiro aliviar o estresse dele. Só que ele se tornou uma pessoa que viciada nisso, gerou, que a gente chama aqui de compulsão à repetição. Tá? E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar essa compulsão à repetição de uma forma retroativa, né? Tentando reduzir isso. E aí a gente vai distribuindo a libido dele para outras coisas. É como se a gente fizesse uma regressão. Não passou pela fase fálica? Tá. Entendeu agora o que é a fase fálica? Agora vamos para a fase da latência. Lembra que ele tinha que ter exercícios, ele tinha que estar fazendo esporte, é onde a libido vai reduzir. Ele não reduziu. A gente precisa voltar lá e fazer isso. Mas como que eu faço esse retorno? Por exemplo, no caso dele, eu falei, olha, agora você vai precisar fazer algumas atividades físicas.
Aí entra o meu contexto, onde eu tenho uma especialidade em neuropsicanálise. Aí eu falo para ele que ele está com excesso, ele está com ausência de serotonina, mas ele está com excesso de noradrenalina, tá? E ele está com disfunção na dopamina dele, que ele vai precisar fazer o quê? A caminhada, ele corre. Aí, em vez de caminhar, ele corre. E ele está fazendo corrida. Não só corrida, mas agora a gente vai precisar fazer naqueles horários que tem aquela coisa, vem, sobe, dá vontade. O que você pode fazer? Nessa hora, o que você vai fazer? Vai fazer isso, isso e isso. Aí passei os exercícios. E assim, vai dar certo no início? Vai. E pode não dar certo. Pode depois ele parar, cansar. Mas é a repetição que vai fazer com que esses neurônios dele, que estavam ali fazendo aquela conexão, trazendo a disfunção, desequilíbrio para o corpo dele, fazer com que ele agora se acostume com outra conexão sináptica. Então, ao longo do tempo, a gente fazendo esse exercício com repetição, vai fazer com que a libido dele reduza e ele gere vamos dizer assim, um contexto saudável dentro daquilo que ele pode viver. E é isso que acontece, gente. A gente precisa ter essa noção sobre aquilo que a gente traz como contexto de tratamento, tá? Dentro do trauma. O trauma pode ser tratado? Pode. Pode ser curado? Sim e não. Vai depender de quem? Do paciente. Até onde ele pode. É por isso que toda vez que você tiver vontade de fazer com que o seu paciente seja curado, pense numa coisa. Lembre-se, leve a ele a dizer que o tempo é dele. Que tudo é no tempo dele. Tá? Ok? Vamos lá. Falei do pré-consciente, do consciente. Agora vamos para essa parte do segundo tópico. O id, o ego e o superego. Totalmente inconsciente, é rígido pelo princípio do prazer, tá? Ele é rígido pelo princípio do prazer, contém os impulsos biológicos e instintivos, que buscam a gratificação imediata, sem considerar a realidade ou a moral. Aqui a gente está falando do id, da necessidade de se alimentar, o prazer em comer, tá? É o princípio do prazer. O bebê já nasce com esse prazer, é instintivo, né? O ego, o mediador da psique, opera sob o princípio da realidade, equilibrando as demandas insaciáveis do id. Opa, volta aqui, ó. O mediador da psique, tá? Opera sob o princípio da realidade, equilibrando as demandas insaciáveis do id, a exigência do mundo externo e as restrições do superego. Aqui é aquela coisa que ele vai começar a entender. Aqui eu posso mexer, aqui eu não posso mexer. O ego. Esse é o ego. É o famoso juiz interno. Tá? Para que haja a definição de um trauma, o ego ele precisa ser... ele não precisa necessariamente ser formado, se está ali formalizado. Aqui no id pode acontecer, lembra da criança Ana, com o caso de 3 anos? Sim, então o ego, ele cria ele tem essa formação somente com o princípio de realidade, não que esteja atrelado ao princípio do trauma. O trauma pode acontecer antes do ego ser formado através do id, ok? O superego é a consciência moral, né? O que é o superego? É a consciência moral, a gente está falando sobre moralidade aqui, né, nível cultural, cada um tem a sua. Representa os ideais e valores internalizados da sociedade e dos pais. Quer dizer, como que eu estou vivendo, como que é a cultura que eu vivo. Cada um vive dentro da sua cultura. E aí, do superego vai gerar esse processo evolutivo dentro do ser. Funciona como um juiz interno. Aqui entra o juiz interno. Eu falei do ego, mas não, é no juiz interno. Por causa da moralidade, por causa da cultura, por causa de tudo aquilo que vem junto com a ideia de, não, eu posso fazer isso? Posso. Por que eu posso fazer isso? Porque eu aprendi assim, a cultura, ok? Punindo o ego com o sentimento de culpa. É aquilo que eu falei sobre cultura. Beleza? Vamos lá. Fase oral e disfunção fragmentada. Olha aqui. Das disfunções fragmentadas. A disfunção fragmentada é exatamente onde começa o trauma. Já falei sobre isso, né? A dinâmica da fase oral está aqui, ó. Ocorre do nascimento até o 1º ano. A boca é a principal zona erógena. O prazer é obtido através da sucção
e, posteriormente, da mordida. É a fase da incorporação e da dependência total do objeto cuidador. Então, é a fase da incorporação da dependência, tá? É a fase da incorporação. Não houve a incorporação da dependência total do objeto chamado cuidador. Ali a gente já tem uma disfunção fragmentada. A gente fala da mãe, que, né, no caso da Ana, que a mãe faleceu, e aí a avó cuidou, só que a avó era emocionalmente distante, né? Ela teve a ausência, né, total do objeto cuidador. Aí dentro desse contexto tem a fixação e a disfunção, ok? A fixação e a disfunção são falhas no desmame ou excesso de gratificação. Aquilo que eu falei, ou é ausência ou é excesso dela. Gera fixações na vida adulta, manifesta-se em personalidades orais. Aí a gente está falando da fase oral, tá? Lembra da primeira aluna lá que perguntou? Então, eu tenho uma filha que se desmamou há pouco tempo. Não é o desmame, mas é o excesso daquilo que ela, por exemplo, ela fica tão fissurada naquilo que se acontecer alguma coisa, ela corre para o peito para ficar calma, ela corre para o peito para ficar leve, né? A fixação. Essa fixação ela vai acontecer na fase adulta, quer queira ou não, mãe. E aí ela manifesta as personalidades orais, dependência emocional extrema, dependência emocional, olha aí. Ah, mas ela vai ser alcoólatra? Pode ser que não, mas ela vai gerar uma dependência emocional extrema. Passividade é aquela coisa de tomar atitude, de ter uma pessoa proativa, não é, porque ela é passiva. Ou vícios com fumo, alcoolismo e distúrbios alimentares, é aquilo que eu falei. Daqui a pouco eu paro, porque eu não tenho mais tempo. Ai, deixa eu ver aqui. Vocês querem que eu pare? Como que tá aí? Deixa eu ver as perguntinhas. Tá acabando, né, gente? Vocês estão gostando? Como tá? Diz aí, vocês estão gostando? Até aí, vocês... Beleza. Vocês estão entendendo as coisas? Estão entendendo o que está sendo falado aqui? Pode seguir? Deixa eu perguntar aqui para o administrador. Vamos lá. Vamos que vamos, então. Vamos lá. Enquanto o administrador aqui não me responde, a gente prossegue. Vamos lá. Voltando aqui na fase aqui. A fase anal. Agora vamos falar assim. Tá bom. Deixa eu só dar uma olhada aqui, então, como que a gente está aqui, só para a gente entender. Tá, tô na 12. Ok. Beleza, vamos lá. Eu já falei isso para vocês, mas aqui fica legal aqui, só para a gente entender, tá? Fase anal, por exemplo, eu falei sobre a fase anal e as disfunções fragmentadas. Na anal retentiva e tem a anal expulsiva. Só para vocês entenderem o contexto, a anal retentiva, caracterizada por uma obsessão por ordem, limpeza, pontualidade. O sujeito retém o afeto e as posses, tornando-se rígido, teimoso, excessivamente respeitoso à autoridade, como reflexo de controle rigoroso dos esfíncteres na infância. Sabe quando a criança está ali aprendendo a prender o cocôzinho, soltar o cocôzinho, prender o cocôzinho, soltar o cocôzinho, prender o cocôzinho, soltar o cocôzinho? Parece nada. Mas esse exercício gera um cara dotado de limpeza e pontualidade. O sujeito retém. Retém o afeto e as posses, tornando rígido, teimoso e excessivamente respeitoso. Você entende que as fantasias infantis dentro do anal, da fase anal sádica, aí a gente está falando sobre anal retentiva, olha o que causou uma opção de coisa.
Ah, você deve estar se autoanalisando agora, né? Mas por que aconteceu isso? Por alguma disfunção fragmentada na sua fase infantil. E na não expulsiva? Manifesta-se através da desorganização. Sabe quando faz muito cocô, né, não segura muito, aquela criança que, né, sempre teve a esfíncter bem solta, rebeldia, impulsividade. O sujeito pode ser excessivamente generoso e descuidado, refletindo um treinamento de higiene liberal demais ou uma forma de agressão contra a autoridade imposta. Ok? Vamos lá para a gente não perder, porque eu só tenho 10 minutos. Complexo de Édipo no menino. Já falei sobre isso, o desejo e a rivalidade. Né? O menino desenvolve um desejo libidinal pela mãe e vê o pai como um rival, que impede o acesso exclusivo a ela. Este conflito gera sentimentos ambivalentes de amor e hostilidade. O trauma está na hora da disfunção fragmentada, de que quando o bebê não entende que a mãe é do pai. A mãe é do pai. Eu entendi que agora... Por quê? Quando ele entra na fase fálica, e sai da fase fálica para latente, é dos 6 aos 8 anos, ele ainda acha que a mãe é sua extensão. Quando ele não entende isso, é onde o trauma existe. E o que ocasiona? A angústia da castração. Olha aí onde o trauma vem. Ao perceber a diferença anatômica, opa, eu tenho tênis, mamãe não tem. Papai vai cortar. Completo de castração. O menino teme que o pai o puna retirando o seu pênis. Para resolver essa angústia, ele renuncia ao desejo pela mãe, se identifica com o pai, internalizando a lei do superego. Quando não há essa internalização, quando não há essa liberação da mãe, há um trauma. E aí entra-se vários e diversos traumas. Um deles é o TPN, que eu posso trazer em outro caso, depois que o administrador falar com vocês, que eu posso falar sobre narcisismo. Mas vamos lá, seguindo a ordem. Complexo de Édipo na menina, já é diferente, tá? A inveja do pênis. A menina vê que tem um pênis e está ausente, ela não tem um pênis. Não, a gente está falando sobre o órgão genitário do homem, não de uma forma machista, que o homem está no centro da centralidade do assunto, mas é o órgão do homem, né? A menina não tem a ausência daquele órgão. Então, diferente do menino, a menina percebe que já está castrada, né? Isso gera a inveja do pênis, né? E um ressentimento inicial contra a mãe. Então, ela volta o seu desejo libidinal para o pai, buscando simbolicamente o pênis através dele. A resolução na maternidade e maternidade é o seguinte: o que vai acontecer com aquela menina? A resolução ocorre quando a menina substitui o desejo pelo pênis pelo desejo de ter um filho. Porque ela tendo um filho, ela acredita que o filho vai nascer homem, aquela busca compensatória. Ela se identifica novamente com a mãe, ela volta a se identificar com a mãe, né, por causa de querer ter um filho, assumindo o papel feminino e internalizando as normas sociais. Quando não há essa disfunção fragmentada, aí entra um outro transtorno, outra coisa que já é um caso polêmico, não sou eu que estou dizendo, mas é Freud. Vamos seguir em frente. Disfunções édicas, nas fases édicas, falei sobre essas disfunções. Escolha do objeto. A falha na resolução do édipo pode levar a padrões repetitivos. Falei sobre a compulsão à repetição. Na escolha de parceiros, onde o sujeito busca figuras que mimetizam as características parentais, tentando elaborar. Você já viu casos, né, de pessoas que estão num relacionamento que parece que a mulher dele é a mãe dele. É exatamente isso. Marcados pela intensa idealização ou dependência infantil. Relação com a lei, dificuldade na identificação com a figura de autoridade pode gerar problemas na formação do superego. Então, a ausência de pai, filhos que nasceram com ausência de pai, né, que não tiveram pais, tem certo que volta-se a rebelião, tem dificuldade de lidar com a autoridade. Por quê? Porque não teve aquele arquétipo modelo paterno para dar esse limite sobre questões de autoridade, honra, respeito à autoridade. Então, a ausência dele cria isso. Isso se manifesta em uma relação conflituosa com as leis e normas sociais, oscilando entre a rebeldia extrema e a submissão cega. Vamos lá? Fixação e regressão psíquica.
Fixação ocorre quando uma parte da libido permanece permanentemente investida em um estágio anterior do desenvolvimento. Isto pode ser causado por um trauma excessivo ou por uma gratificação tão intensa que o sujeito reluta em avançar. Conversamos sobre isso, a aluna colocou lá da filha amamentando até os 3, passando disso, da pessoa urinando após uma idade, a fase adulta, que deve ser investigado clinicamente também, pode ser, né, pode ter um problema patológico aí. Então, a gente falou sobre isso também, né, da fixação, excesso, né, a disfunção fragmentada em excesso. Fase fálica, fase oral, fase anal, ou até a própria latente mal resolvido, teve excesso dela, por exemplo, vai ter problemas ali, tá? É o famoso trauma excessivo. Regressão, olha o que acontece, é o processo de retorno, a gente volta àquela fase anterior, né, a modo de satisfação e comportamentos infantis diante de novos conflitos ou traumas na vida adulta. O psiquismo recua para os seus pontos de fixação, onde encontrou segurança ou prazer no passado, e a gente vai fazendo esse trabalho, a fase, até ela ter, é chamado aparar das arestas, né? Chega lá, vamos aparar essa aresta aqui, que aconteceu, vamos voltar na fase anterior. Pô, você era boa nisso? Não, a fase é ótimo, tal. Vamos tentar entender, por que você não ultrapassou isso? Ah, porque tive falta do meu pai. Poxa, então, pensa numa pessoa que pode ser um modelo para a sua vida, tal. Pensa nisso, a gente pode usar o arquétipo coletivo, um super-herói, né? Pô, imagina um Homem-Aranha que sobe, né, nas teias, né, vai em busca lá do amor dele. Isso tudo funciona. É assim que a coisa anda. Mecanismo de defesa do ego, né? Falamos sobre recalcamento, submissão e projeção. Recalcamento. Agora, eu preciso só finalizar, gente. Vamos pular. Não, só tem esses dois só mesmo. Tá, então eu vou falar aqui, para finalizar, tá, administrador? Só essas duas aqui, tá? Me dá mais 5 minutinhos e a gente finaliza. Tudo bem, gente? Tá tudo bem até aí? A criança que nunca não se amamentou, vai beber? Não, não vai beber. Né? Ela teve a ausência daquela amamentação, ela não pode ter prazer naquilo que ela nunca teve. Tá? A aula foi muito corrida, Wagner? Ai, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vamos lá. Tá, no final a gente volta e vai falando sobre isso. Vamos falar aqui sobre mecanismos de defesa do ego. Mecanismo de defesa. Recalcamento, o principal mecanismo consiste em afastar da consciência, ó, consiste em afastar da consciência, afastar pensamentos, desejos ou memórias que causam angústia, tá? É um mecanismo, isso é normal, tá? Do ego. O conteúdo recalcado permanece no inconsciente, influenciando o sujeito através de sintomas ou sonhos. É por isso que, eu tive um sonho assim. Sempre quando você está perto de um extremo estresse, você tem sonhos que traz, né, o recalcamento daquilo que está suprimido pelo inconsciente. E aí gera o recalcamento, o recalcamento através do mecanismo de defesa, né, gerando esse principal mecanismo, que é tentar fazer que fica ali, ó, fica aí no inconsciente, não vem para o consciente, para evitar a angústia. Sublimação é a forma mais saudável de defesa. Redireciona os impulsos sexuais ou agressivos para fins socialmente aceitáveis. Aquela fase lá da latência que eu falei. Tem problema de agressão? Vamos voltar lá, naquela fase da latência. O que aconteceu ali? Eu brigava muito na escola, eu apanhava muito, aquela coisa. Tratar o sujeito nessa fase vai fazer com que o sujeito se torne menos agressor. Acontece, isso funciona. E produtivo, como a criação artística.
em investigação científica ou trabalho intelectual. Existem diversas ferramentas, gente. Né? Existe a musicoterapia, a arte-terapia, né? E a gente vai trazendo, vai fazendo com que essa libido seja desviada para outros canais. Né? Esse excesso, ele está com excesso excesso de noradrenalina e pode ser também de GABA. Né? O glutamato é um neurotransmissor que inibe isso, quer dizer, o glutamato, o excesso de glutamato, que é um neurotransmissor excitatório, e se ele tiver em excesso no corpo, ele cria uma disfunção, desequilíbrio, gerando um agressor. Porque eu tô na cozinha e você está na sala e eu tô na reunião. Deixa eu desligar. Exatamente. Desliguei aqui. Vamos voltar. Projeção, gente. Ocorre quando o sujeito atribui a outra pessoa seus próprios impulsos, sentimentos ou desejos que o ego não pode aceitar com os seus. É uma forma de deslocar o conflito interno para o mundo externo. Nessa projeção aqui, né, o sujeito, quando ele atribui a outra pessoa seus próprios impulsos, é quando ele quer um exemplo. São vários casos, gente, vários casos. Mas, um exemplo, eu quero que meu filho seja militar, eu não fui militar. E ele começa a projetar isso tudo, ele deseja aquela libido dele, ele, sabe, vem à tona, tal. Isso é uma projeção. Isso é uma projeção. Pode ser uma projeção boa e uma projeção ruim? Pode. Pode ser. Depende do caso. Então, quando uma pessoa estiver projetando aquilo que ela suprimiu nela, aquilo que ela reprimiu nela, né, ela traz isso à tona em outra pessoa, se chama projeção. Vamos ao último slide. A cura pela fala e associação livre. É importante que vocês entendam essa parte, porque é onde vocês vão tratar de todas as maneiras as pessoas dentro do setting terapêutico de vocês. Associação livre, a regra fundamental. O paciente deve dizer tudo o que lhe vem à mente, sem qualquer censura ou julgamento moral. Através de fala desimpedida, o analista pode identificar os fios que levam aos conteúdos recalcados no inconsciente. Para isso acontecer, você precisa deixar o paciente totalmente à vontade. Né? Quando você começar uma terapia, vocês vão fazer isso na aula de supervisão, tá? A FATEV oferece isso para vocês, quando vocês estiverem lá no finalzinho do curso de vocês vão entender que vocês precisam ter essa abordagem inicial. Chegar para os seus pacientes e dizer, esse aqui é o seu espaço, totalmente livre de qualquer acusação, julgamento, crítica. Eu não estou aqui para fazer isso. Eu não estou aqui para dizer que você está certo, errado. Eu não estou aqui para dizer que você fez ou não fez. É seu espaço, não é meu. Não vou invadir. Eu sou um convidado no seu espaço. E fazer isso aplicar a regra fundamental, que é a associação livre. Né? E quando o paciente ele começa a se abrir, né, ali começa a famosa transferência, né, você consegue ter acesso a todos os fios soltos. E aí é a hora de você trazer a anamnese de uma forma cirúrgica e entender o que aquele paciente precisa. Após a anamnese, você começar a fazer o tratamento. Mas o que pode acontecer também? A resistência. Olha aqui. Durante o processo, surgem forças inconscientes que tentam impedir o acesso ao trauma. Silêncios, esquecimentos ou desvios de assunto são manifestações de resistência do ego, que tentam proteger o sujeito da dor do conteúdo recalcado. Então, quando a gente for trazer o trauma à tona, você deve se importar com esses detalhes importantíssimos que fazem com que você pare e pense, calma aí, por que ela pulou isso? Hoje mesmo, antes de entrar na aula, atendi uma paciente que ela não queria, já estamos há 3 sessões, e ela não queria falar de um ex-noivo que ela vivenciou. E eu falei, olha,
ela entrou na terapia hoje e eu falei, olha, vamos falar desse noivo. Vamos falar desse noivo. Ai, não queria falar desse noivo. Por quê? A gente precisa trazer a dor. Porque a informação gera compreensão. A compreensão é que nos leva ao tratamento. Eu preciso da informação. Claro, você não deve forçar. Eu estou a 3 sessões, tudo no seu tempo. Ela desviou ali, você faz a sua anotação, falar do noivo. Na outra, falar do noivo. Até você pegar uma brecha e falar, a gente precisa agora falar. E após a fala dela hoje, ela conseguiu se sentir um pouco mais leve, porque ela botou para fora. Então, deixa eu voltar aqui e finalizar, tá? Quero finalizar essa aula. Antes de finalizar, deixa eu falar com o administrador aqui. Vou só... O administrador está ouvindo, né? Administrador, então, eu só quero ver aqui só algumas perguntas e eu posso finalizar? Tá, beleza. Deixa eu ver aqui, então. Vou começar de trás para frente. E a pessoa que tem vícios? São falhas do passado? Vícios. Que tipo de vícios? Existem diversos vícios. Tá envolvido esse vício com a mão, ele rouba muito, vício com a boca. Que aí a gente falou sobre isso, né? Fase oral, fase anal, fase fálica. Eu gostaria de mais explicação do id, ego, superego, por favor. Então, vamos falar disso numa próxima aula eletiva que o nosso administrador trará para a gente, tá? Somos mais mulheres estudando psicanálise, é um indicador também? Sim, cara, que legal, tá? Você trazer essa palavra aí, essa pergunta, não é uma pergunta, é uma afirmação. Sim, porque as mulheres, elas... Isso é psicológico, tá? Isso é estudo. A mulher, ela tem mais sensibilidade às coisas. Já ouviu aquela história, né, da caixinha, que o homem tem que abrir uma caixinha, fechar uma caixinha? A mulher tem vários fios soltos que ela conecta uma coisa, um assunto, ela não fecha a janela. Então, a percepção da mulher é muito maior do que do homem. Então, assim, não quero generalizar, mas temos sim mais mulheres estudando psicanálise, né? E é um indicador, sim, tá bom? Sim, o vícios com a boca, sim, tá ligado à fase oral, né? Pode ser excesso ou pode ser ausência. Aí tem que entender se foi ali fazer uma anamnese com essa pessoa, tá, Ana? Ausência, é isso aí. Professor, quando acontece o contrário, uma criança que perdeu a mãe aos 7 anos, uma criança que perdeu, e não apresenta esses problemas como classificados essa pessoa. Então, o aluno aqui que trouxe essa pergunta, então a gente tem que analisar o caso dessa pessoa. Se ela não trouxe nenhum problema, se ela não apresenta esses problemas, ela está bem, ela não precisa de terapia. Mas se ela apresenta algum tipo de problema, o nosso papel é analisar a raiz do problema. E aí, você me trazendo a raiz do problema, eu te trago a raiz da solução. Ok? Ok. Não, então, teve algumas coisinhas que a gente não conseguiu aqui, por causa do tempo, né? Mas o assunto mesmo é o trauma, né? Agora, a questão do id, ego, superego, isso aí é o básico que vocês vão aprender, né, dentro do curso da psicanálise. Isso você vai ver ao longo do tempo. A gente pode trazer isso numa outra abordagem, tá bom? Mas falando sobre o trauma, hoje a gente abordou bem. Acredito que os alunos todos gostaram. Quero me despedir, quero agradecer a todos os alunos que ficaram aqui, que tiveram, estamos aí com 49, né, pessoas aí online. Quero agradecer, né, ao Michel, a todo o corpo administrativo. A FATEF continua em peso, juntos aí para a gente
tratar esse Brasilzão e o mundo afora, né? Quero ver vocês, alunos, né, tratando os traumas de pessoas do mundo todo afora. Hoje eu tenho paciente na Angola, tenho paciente nos Estados Unidos, eu tenho paciente em Portugal. E, gente, muita gente mesmo precisando de ajuda, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu quero finalizar aqui a minha fala e essa aula com vocês. Que Deus abençoe vocês, que vocês continuem firmes aí e constantes nessa aula, pegando firme, tá bom? Posso finalizar? Eu fecho aqui, você fecha, quem fecha? Cadê meu administrador? Obrigado a todos, alunos. Espero que eu tenha contribuído aí, tá? Administrador, eu finalizo ou você finaliza?